Os cossacos, guerreiros formidáveis. Estes guerreiros têm suas origens nas estepes da Europa e em terras situadas na parte mais a oeste da Ásia, mais precisamente nas regiões da Ucrânia, Rússia e Cáucaso, entre os mares Negro e Cáspio, e também nas fronteiras europeia e asiática nos montes Urais. Este termo foi utilizado para designar as populações de camponeses que fugiam do controle de senhores feudais, formando assim uma categoria de homens livres, pois esse é o significado desta palavra. Homens estes muito habilidosos, não só com os cavalos, mas também no manejo do sabre, dividindo-se em diferentes grupos, onde os mais relevantes eram os da Sibéria, Baikal, os do Don e de Zaporísia, e que viviam em assentamentos no sul da Rússia, promovendo a defesa daqueles ducados frente a hordas nômades que transitavam por aquelas terras. Na época do reinado de Ivan, conhecido como o Terrível, esses guerreiros, que famosos pela sua bravura, tiveram uma participação muito importante nas batalhas contra os tártaros, sendo inclusive, e apesar de terem uma certa autonomia, usados pelos governantes do Principado de Moscou contra seus inimigos, em especial o Império Otomano, principalmente daqueles que viviam ao longo das bacias dos rios Don e Dniepr na Ucrânia atual, formando diversos regimentos. Os cossacos usufruíam de diversas vantagens, como isenção de impostos sobre capital, podiam comercializar seus produtos em tempos de paz, uma vez que tais regimentos se dissolviam, possibilitando o retorno ao seu cotidiano, festejando, dançando e bebendo. Porém, deviam estar prontos imediatamente ao menor sinal de convocação por parte do reino moscovita. No entanto, ocorreram diversos incidentes ao longo dos séculos 17 e 18, onde ocorreram revoltas por parte dos cossacos, como as de Stenka Razin, liderada por Stefan Razin, onde foram submetidos por Pedro o Grande, e também a rebelião de Emelian Pugachev, que também foi derrotada, mas ainda assim os cossacos mantiveram alguns privilégios e algumas responsabilidades. Existia um outro contingente de cossacos de extrema importância para o governo russo do século XVII. Estamos falando dos cossacos zaporisianos, que apesar de povoarem as margens ao longo do rio Dniepr na Ucrânia, estavam politicamente vinculados ao reino polaco-lituano, protegendo suas fronteiras de vários invasores, como os otomanos e os tártaros da Crimeia, mas que prestaram seus serviços ao governo dos czares em episódios como a reunificação da Rússia e Ucrânia, uma vez que as relações com o reino polaco-lituano não eram das mais estáveis, o que deflagrou diversas revoltas. Os cossacos ainda desempenharam um papel relevante na exploração de novas terras para o Império Russo, chegando em locais como o Estreito de Bering, na figura de Semyon Dezhnev, e também em relação à conquista de regiões ainda consideradas fortemente selvagens, como o Kanato da Sibéria, com o conquistador Yermak Timofeyevich. Em se tratando de definir uma etnia específica no que diz respeito à raça dos cossacos, torna-se praticamente impossível defini-las, uma vez que essas populações eram constituídas de uma variedade de povos que habitavam aquelas regiões da Ucrânia e partes do sul da Rússia, que se uniram em torno de um modo de vida e de uma crença religiosa cristã ortodoxa, fazendo com que eles se identificassem como cossacos. Estes guerreiros eram ferozes cavaleiros, que aprendiam, desde criança, a manejar seus sabres e armas de fogo, sendo isto feito montados em seus cavalos e usando vestimentas muito parecidas com as dos povos do Cáucaso, com seus longos bigodes e seus penteados diferenciados. A importância que esses regimentos tiveram na defesa das fronteiras do Império garantiu-lhes um longo período de liberdade em face ao governo czarista, uma vez que o território do reino havia crescido, indo muito além das outroras terras limítrofes, onde os cossacos habitavam e defendiam, diminuindo assim
a dependência que o governo central possuía desses regimentos. Durante o início do século XX, eles foram bastante perseguidos pelo governo comunista, onde um grande número de cossacos foram executados pelo regime soviético, sendo, porém, restaurados vários dos seus direitos e reconhecidos no ano de 1994, inclusive com a criação de uma formação paramilitar denominada de Cossacos Registrados da Federação Russa.